Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, por estar na destra da sua justiça. Ele é fiel, ele cuida de nós, ele não tosqueneja, ele é a rocha, né, da qual, através do exercício constante da fé, cavamos a areia e buscamos o alicerce seguro, do qual aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, nós como casa do Deus vivo, edifício do Deus vivo, está seguro. Pode vir a tempestade que for, que não se abala, porque depositamos a confiança no nosso alicerce seguro, aquele que através do exercício constante da fé, nós adicionamos as suas virtudes à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, né, a piedade como fonte de alegria. Contra essas virtudes, não a lei. A fé é cumpridora da lei. O fim da lei é o cumprimento, é a obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Muito melhor do que a gordura dos animais é a submissão do coração. É através de Cristo, o sacrifício, o aroma agradável que subiu às narinas de Deus, quando nós estamos com o coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada em nós, e exalamos o bom perfume em Cristo, do qual o óleo são os mandamentos, né, que é a base do perfume, e o evangelho são as especiarias, do qual o perfumista Jesus Cristo, né, imprime em nós, manipula no nosso interior, e exalamos o bom perfume em Cristo, aonde a Bíblia diz que o perfumista tem que vigiar, porque se uma mosca cai, estraga toda a essência, a fragrância. Assim nós devemos ficar vigilantes para que nada caia em nosso coração e venha contaminar. Temos que fugir de toda heresia, fugir de toda concupiscência dos olhos, da lascívia. Temos que usar o escudo da fé para anular todos os dados inflamáveis do maligno e não descer para o coração. Continuar com o coração sempre puro, um coração reto, sincero, inabalável, o espírito reto, do qual nos conduz dia após dia segundo as atitudes das quais Deus nos conhece, atitudes aonde Cristo disse: sede meus imitadores. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, perseverai nas obras de justiça. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. E assim nós perseveramos dia após dia, cuidando do coração, cuidando com que ele persevere, porque temos que guardar os mandamentos e perseverar dia após dia, ouvintes e praticantes do Evangelho, as advertências do Espírito, ouvindo e as acatando, que nos mantém no caminho, porque muitos são os que ficam à beira do caminho, e a estes, se não buscarem voltar ao primeiro amor, acaba-se naufragando na fé, porque se obras de justiça e fé caminham juntas, mas se ama agora o prêmio da injustiça, se retrocede, as suas primeiras obras não são possíveis de o salvar. Como ele nos disse ontem, acaba se naufragando, não se alcança, mas se agora vive injustamente, já não se pode ser justificado. Temos que ser perseverantes do início ao fim na fé. Jesus sempre exortava o povo e exorta-nos até hoje.
porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para cuidado com a incredulidade, vigiai com a incredulidade, para não retroceder, perseverai dia após dia, crendo, porque se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o primogênito na ressurreição, primogênito na criação, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que o confessar de lábios, mas crer de coração, como ali o profeta Isaías disse: este povo me louva com o mover de lábios, mas o coração está distante. É necessário amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. É necessário, através das boas atitudes, demonstre o seu bom proceder, não adianta simplesmente dizer eu tenho fé, e se não demonstra com as boas obras. Temos que demonstrar através das boas atitudes. Se temos fé, temos também as obras de justiça, porque se declara que tem fé e não tem as obras de justiça, como podeis fazer? As obras de justiça são o linho fino, as vestes dos santos. Jesus disse que muitos chegarão naquele dia, naquela hora que somente o Pai sabe. Sabemos que Jesus é aquele que, através do anjo do concerto, está aplanando os caminhos para a sua volta. Sabemos que muitos, ele diz, por acaso quando vier encontrarei fé na terra, e será como surpresa, para muitos. Por isso temos que estar vigilantes, viver dia após dia como se fosse o último, porque o ladrão não sabe quando irá roubar a sua casa. Temos que ficar vigilantes, não sabemos a hora e o dia. Assim será a sua vinda, como um raio, como um piscar de olhos. Não sejais enganados se alguns dizem Cristo está aqui, porque tudo será rápido, como um estrondo, e tudo será abalado. E assim temos que estar preparados, temos que estar dia após dia nos consertando diante dele, sendo renovados, um caráter moldado, permitirmos. Provérbios 8, no versículo 34 em diante, fala: bem-aventurado o homem, quando diz a Bíblia o homem, está relacionado ao ser humano, tanto homem como mulher, que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, rachará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Porque aqueles que não seguem a ordenança, do qual o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me compraz, me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aqueles que buscam adorar imagens de escultura está causando ciúme em Deus, porque ele deu o seu único Filho, com o amor ágape, um amor incondicional, o amor que nos constrange, nos amou primeiro, deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se busca fazer para ti imagem de escultura, se adora outros deuses, está causando ciúme em Deus, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque está o rejeitando. A mesma coisa de um pai, que criou o seu filho com aquele propósito de passar por aquela morte de cruz, um alto preço, e é o único que pode nos resgatar. E alguns, pela cegueira, buscam outros deuses, outras imagens que são impossíveis de o salvar. Só há um Deus, o Deus Altíssimo,
do qual entregou o seu Filho amado naquela morte cruz para resgatar, enganando-se a si mesmo aqueles que ensinam a adorar imagens de escultura, e bem como aqueles que os adoram, em vão os adoram, está amotinando contra o Senhor. E vem a ira do Senhor contra as suas vidas, porque Deus é amor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que crê em outros deuses está se condenando a si mesmo, está com a sua alma rumo à condenação, porque está seguindo meramente doutrinas humanas impossíveis de o salvar, tanto o que ensina como o que acata as advertências daqueles que pregam a heresia estão rumo à condenação, porque não estão seguindo a verdade, estão seguindo tradições meramente humanas que vêm passando de geração em geração, tradições humanas que são impossíveis de o salvar, e seguem a mentira, porque a verdade é a que liberta, é a que cura, é a que restaura, é a que concede a vida eterna. Assim, muitos são as formas que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que é o enganador, o acusador, utiliza para enganar os povos e as nações. O adultério de coração, todo aquele que segue tradições humanas que são impossíveis, aqueles que invocam o mundo dos espíritos mortos, também é pecado. Deus ordena que não se utilize doutrinas de demônios das profundezas, e aqueles que envolvem no ocultismo, na feitiçaria, na bruxaria, tanto os idólatras, não herdarão o reino dos céus, se não se arrependerem de seus maus caminhos e seguirem somente a Cristo Jesus. Assim como a Bíblia fala das glutonarias, das bebedices, dos homossexualismo, Deus criou macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna, aqueles que vivem segundo a mentira do diabo, se envolvem em toda a imundícia, nas orgias sexuais, estão com a sua alma rumo à condenação se não se arrependerem dos seus maus caminhos. Não sou eu que estou dizendo, a palavra os condena, porque todo aquele que acrescentar algo nesta profecia recebe as pragas que aqui estão escritas. Se Deus diz que criou macho e fêmea, se acrescenta algo, está rumo à condenação. As enfermidades como a AIDS, Deus é aquele que, por conta do pecado que está subindo as suas narinas, a cada dia pragas são adicionadas. Aqueles que estão segundo o homossexualismo, se não se arrependerem, pragas maiores ainda do que a AIDS estão prestes a surgir, porque o salário do pecado é a morte. Dele não se permite zombar. Todo aquele que está plantando pela corrupção da carne está plantando para a destruição. Mas se planta segundo o Espírito, se há um coração arrependido, se arrepende, há esperança para eles, para estes, porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Ele veio para salvar as almas, aqueles que estão na mentira, rumo à destruição, aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, aquele que está segundo todo tipo de pecado. A Bíblia diz: antes mesmo que existisse a lei, dominai sobre as plantas. Muitos são os pecadores que estão sendo dominados pelas plantas, através dos antidepressivos. Os remédios são extraídos das plantas,
se torna escravo, dependentes dos remédios, as drogas, né? São todas extraídas das plantas, a cocaína, né? A maconha, o fumo, né? Que são os cigarros, né? Tudo da planta acaba dominando o homem, ao invés do homem dominar as plantas, as bebidas, né? A cachaça, da cana de açúcar, tudo extraído das próprias plantas, né? E o homem acaba se tornando um viciado, se torna dependente. As plantas dominam sobre o homem, ao invés do homem dominar sobre as plantas, né? E todos que assim perseveram estão plantando segundo a carne, né? Vêm as enfermidades que abreviam os dias. Temos que buscar a sabedoria do alto que prolonga os nossos dias, né? Quantos que vivem de forma a vida toda segundo os vícios, quando chega o tempo de se aposentar, ao invés de usufruir, né, o melhor, que é um tempo de descanso, né, do serviço, o seu recurso mal dá para pagar os remédios daquilo que se semeou para a carne durante a juventude, né, durante a sua vida. Está enfermo, não tem mais saúde, agora que seria o momento de usufruir um descanso, né, do trabalho e aproveitar, não tem condições porque está enfermo, né, devido aos pecados. Mas Jesus é aquele que, quando um coração contrito e arrependido busca ajuda a Ele é aquele que pode restaurar a saúde, que pode libertar dos vícios, que pode, todo aquele que o clamar, Ele concede a sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra. E o principal, né, como Ele sempre nos ensina, do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Temos que saber que há esperança ainda para até mesmo aqueles que dormem em Cristo, né, que não estão mortos, mas estão dormindo em Cristo, alcançarão quando houver a segunda morte, não contemplarão a segunda morte, mas alcançarão a ressurreição. Assim como o Pai justificou o Filho justificará aqueles que perseverarem segundo a Cristo, perseverarem nascido, nova criatura, né, da água que é a sua palavra, que é viva e eficaz, e do Espírito Santo, que nos concede as advertências para viver dia após dia segundo o caminho estreito. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Jesus jamais disse que seria fácil. Cada um carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo, crucifique as paixões da carne ali na cruz e carregue a sua cruz, porque aquele que não carrega a sua cruz não é digno dele, e aquele que não é digno dele, ele não confessará diante do Pai, nem dos anjos que são os ceifeiros, um é o que planta e o outro é o que colhe. Assim, devemos perseverar dia após dia segundo a sua justiça, ouvindo as suas advertências, seguindo a sabedoria do alto, que é pura, sem hipocrisia, fazendo assim a mais esperança a estes, porque Ele é riquíssimo em misericórdia, benignidade, né? A sua misericórdia se renova a cada manhã, é o fato de não sermos consumidos, Ele nos concede novamente, dia após dia, um fôlego de vida para arrependermos, para que o seu Espírito, enviado pelo Deus vivo, se manifeste em nós. Ele também diz que revela a quem quiser, né? Mas Deus lhe concede a sabedoria deliberadamente a todo aquele que pede, e Ele agrada, e assim
quando se persevera segundo as atitudes, segundo Deus opera, né? Deus nos atrai até Cristo, nos concede os dons irrevogáveis, do qual devemos operar segundo o amor, dia após dia, a forma correta de operar os dons, porque são irrevogáveis, mas tudo cessará. Mas o amor permanece, o amor sofre, é benigno, tudo suporta, né? E em mais um dia é nesta perseverança. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.